Para a gente conseguir entender um dos códigos espirituais mais profundos de toda a história, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para uma noite específica que mudaria tudo. Uma festa que, nasce em meio ao caos, atravessa milênios e revela uma verdade que transforma. Vamos tentar imaginar a cena. Dentro de casa, famílias reunidas, em silêncio, esperando. Lá fora, um juízo iminente se aproxima. Não é um silêncio de paz, sabe? É aquela quietude que vem antes da tempestade, mas que ao mesmo tempo precede a libertação. E ali, no meio de toda essa tensão, um sinal desconcertante. Nos umbrais das portas, uma marca vermelha. Sangue. Uma imagem que a gente normalmente associa ao fim, à violência, à morte. Mas é aqui que está o grande paradoxo, o ponto de virada de toda a história. Naquela noite, o sangue não era um anúncio de morte. Pelo contrário, ele era a garantia da vida. Era literalmente a fronteira visível entre o juízo e o livramento. Ok, mas para entender essa noite, a gente precisa ir até a sua origem. A história da Páscoa começa lá atrás, por volta do século 13 a.C., em meio ao sofrimento e à escravidão do povo de Israel no Egito. O cenário é de opressão total, de um clamor que sobe aos céus. A tensão ela só vai crescendo. É um povo oprimido, um faraó de coração endurecido e uma sequência de juízos divinos, as pragas, que abalam o Egito. E é no clímax de tudo isso, diante da 10ª e mais terrível praga, que Deus, através de Moisés, institui a Páscoa. E o próprio nome já revela o seu significado. Páscoa vem do hebraico Pessar, e Pessar quer dizer literalmente passar por cima ou poupar. A promessa era muito clara. O anjo do juízo passaria sobre o Egito, mas pouparia as casas que estivessem marcadas com o sinal do sangue. E olha, cada detalhe daquela primeira refeição de Páscoa era totalmente intencional. Nada ali era por acaso. Era uma ceia carregada de simbolismo, uma mensagem que deveria ser vivida e lembrada para sempre. Repara só nos elementos. Um cordeiro sem defeito, apontando para a pureza que era necessária. Pão sem fermento, o matzah, simbolizando não só a pureza, mas a urgência da partida. Ervas amargas, para que eles nunca se esquecessem do gosto amargo da escravidão. E a instrução era comer com pressa, já vestidos para a jornada. A libertação era iminente. E tinha uma ordem muito específica que ganharia um significado profundo séculos mais tarde. O número de ossos do cordeiro que poderiam ser quebrados era 0. Nenhum osso deveria ser quebrado. É bom guardar essa informação. É muito importante a gente entender isso. O sangue na porta não era para tranquilizar quem estava dentro da casa. Ele era um sinal público, uma declaração de fé e de obediência para o juízo que passava do lado de fora. Era de fato a fé tornada visível. Por séculos, a Páscoa foi celebrada como um memorial, uma lembrança da libertação do Egito. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, essa história antiga ganha uma dimensão nova, impressionante. É onde a sombra encontra a realidade. A teologia cristã traça um paralelo direto, muito forte. A Páscoa original é vista como a sombra, o protótipo. O sacrifício de Cristo é a realidade, o cumprimento. O sangue do cordeiro na porta aponta para o sangue de Cristo. A libertação da escravidão no Egito aponta para uma libertação ainda maior, a libertação do pecado e da morte. E essa conexão não é uma invenção que veio muito tempo depois, não. O apóstolo Paulo mesmo a declara de forma explícita. Ele afirma que Jesus não só celebrou a Páscoa, ele é a Páscoa. Os paralelos são impressionantes. Jesus morre durante a festa da Páscoa e, assim como o cordeiro, nenhum de seus ossos foi quebrado na cruz. Bom, com o passar do tempo, especialmente no cristianismo europeu, outros elementos acabaram sendo associados a essa celebração. E é importante a gente entender de onde eles vieram para conseguir distinguir o que é bíblico daquilo que é cultural. Aqui a distinção fica bem clara, né? O cordeiro e o pão sem fermento, esses são o núcleo bíblico, o original da Páscoa. Já os ovos, que são ligados a ideias de renovação da primavera, e o coelho, um antigo símbolo de fertilidade, esses são acréscimos culturais que vieram bem depois e não faziam parte da instituição bíblica. E claro, a presença desses símbolos gera bastante discussão. Para algumas pessoas, são só adaptações culturais, inofensivas. Para outras, representam um desvio que pode acabar escondendo o significado profundo e original da data. A ideia aqui não é tomar partido, mas sim esclarecer as origens de cada coisa. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a Páscoa nos revela hoje? Ela nos coloca frente a frente com uma verdade atemporal sobre quem é Deus e sobre a condição humana.
A história da Páscoa revela duas faces de Deus que são inseparáveis: a sua justiça, que não fecha os olhos para o mal, e a sua misericórdia, que providencia um caminho de livramento mesmo quando parece que não tem mais saída. O coração da primeira Páscoa é o princípio da substituição. Um cordeiro inocente morreu para que o primogênito daquela casa pudesse viver. A vida foi comprada pela morte de um substituto. E este é o paralelo final e mais poderoso de todos na teologia cristã. Cristo, o Cordeiro de Deus, assume o lugar do pecador, recebendo o juízo para que outros pudessem receber a vida. A lógica da substituição encontra seu cumprimento definitivo. A mensagem central, portanto, é que a salvação, seja lá no Egito ou na cruz, nunca foi sobre mérito humano, nunca foi sobre o que as pessoas conseguem fazer. Sempre foi sobre a provisão divina. Um ato que parte de Deus. Assim, a Páscoa é muito mais do que a saída do Egito. É sobre a passagem da morte para a vida. É sobre o encontro impossível entre a justiça e a misericórdia. E isso deixa uma reflexão para a gente. Se a essência da Páscoa é Deus abrindo um caminho, onde parecia existir apenas um fim, onde será que Ele pode estar abrindo um caminho em nossas vidas hoje?